E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre uma química muito importante que é chamada de química orgânica, onde a gente vai ver a questão do carbono, da hibridização e das ligações que o carbono faz. Vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre a química orgânica. Vamos entender que o carbono tem tudo a ver com a questão da química orgânica. Galera, primeiro vamos ver aqui um pouquinho do histórico da química orgânica. Vamos entender como aconteceu essa divisão. Em 1777, Bergman ele dividiu a química em duas partes. Ele chama de inorgânica e a química orgânica. A inorgânica seria toda substância que provém do reino mineral, ou seja, de um ser que não tem vida. Por exemplo, os metais, as rochas, elas são provenientes da natureza, mas ela não vem de um ser vivo. Já o orgânico é toda substância que é produzida tanto pelo reino animal, como também pelo reino vegetal, por um ser que tem vida. Por exemplo, o açúcar que nós consumimos em casa é uma substância que vem de um ser vivo. Ele vem de uma planta que é a cana-de-açúcar. Vamos agora entender como é que aconteceu uma teoria que tenta explicar por que isso acontece. Essa teoria é a teoria da força vital, a teoria de Berzelius, que foi de 1807. Em 1807, Berzelius acreditava que todo ser vivo ele pode, só ele que pode produzir os compostos orgânicos. Segundo ele, esse ser vivo teria uma força vital, uma força proveniente de Deus, que daria condições a ele produzir os compostos orgânicos. E já pouco tempo depois, tivemos a queda da teoria vital, feita por Frederick Wöhler. Ele fez, por acaso, ele deixou um frasco de cianato de amônio, que é o NH4OCN, próximo ao fogo, e ele transformou em ureia. Essa reação de produção da ureia é uma reação de fundamental importância para a química orgânica, que com isso o homem percebe que ele pode produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. O cianato de amônio, ele é uma substância que nós encontramos em um minério, é isso? Ele nada mais é do que um composto mineral de um ser que não tem vida, mas a ureia é uma substância que nós produzimos. Nós, mamíferos, no ciclo do nitrogênio, no final desse ciclo, ele excreta nitrogênio através da ureia. Vamos agora entender, pessoal, por que o homem, a partir dessa ideia de vôlei, ele começa a produzir agora em laboratório todos os compostos orgânicos. Ele deixa de estar buscando na natureza e, por sua vez, ele começa a produzir em laboratórios compostos orgânicos. Você observe que seu avô, bisavô, quando ele adoecia, não é isso? A sua avó, bisavó, produziu o que? O chá. Esse chá, ele tirava o composto orgânico da natureza. Hoje, o homem, quando ele adoece, nós compramos o remédio em uma farmácia. O homem ele já produz essa mesma substância agora em laboratório. Vamos agora, pessoal, ver o postulado de Kekulé. Para Kekulé, todo composto orgânico contém carbono. Então é por isso que nós temos uma definição dada do que é a química orgânica. Pessoal, a química orgânica é a ciência que estuda os compostos carbonados, ou seja, os compostos que contêm carbono. Agora, lembrando a vocês que nem tudo que tem carbono pertence à química orgânica. Por exemplo, o CO e o CO2, eles são óxidos. Nós estudamos isso em uma função inorgânica. O HCN ou H2CO3, eles são ácidos que contêm carbono. Nós estudamos na química inorgânica. Já o carbonato de sódio e o carbonato de cálcio, eles são sais.
também nós estudamos na química inorgânica. Então, tome muito cuidado que nem tudo que tem carbono, ele pertence à química orgânica. Vamos agora entender um pouquinho sobre a questão do ciclo do carbono. Nós sabemos que a quantidade de carbono aqui da Terra, ela é constante. Então, o carbono, ele passa de um organismo para o outro, muitas vezes através do alimento. Eu gosto de contar essa história para vocês, que aonde minha família morava, o melhor pé de umbu que existia na cidade, ele estava dentro do cemitério. Agora imagine vocês, da onde esse umbuzeiro ele tirava os nutrientes. Obviamente que era do cadáver que havia sofrido a decomposição e feito o que nós chamamos do ciclo do carbono. Como nós estamos falando sobre a química orgânica, nós temos que lembrar o que são esses elementos chamados de organógenos. Esses elementos químicos ele pode ser encontrado na maioria dos compostos orgânicos e são 4 elementos. Um deles é o carbono, pela teoria de Capulé. Lembrando que o carbono deve se ligar 4 vezes, ele é tetravalente. Ele pode fazer 4 ligações simples, 2 ligações duplas, uma ligação dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples. Nós temos o próximo elemento, que é o hidrogênio, que ele é monovalente, ele só faz uma ligação simples. O oxigênio, que ele é bivalente, ele pode fazer tanto uma ligação dupla, como 2 ligações simples. E o nitrogênio, que ele é trivalente, que ele pode fazer 3 ligações simples, uma dupla e uma simples, e uma ligação tripla. Galera, vamos agora ver quais são as ligações que acontecem com o carbono. Nós vimos que o carbono ele é tetravalente, então ele deve se ligar 4 vezes. Nós podemos ter 4 ligações simples, também podemos ter uma dupla e 2 simples, 2 ligações duplas, uma ligação simples e uma ligação tripla. Lembrando vocês o que é essa ligação sigma e ligação pi. Sempre que a primeira ligação acontece, ela é sigma. As demais que vierem depois, ela vai ser do tipo pi. Se a ligação é simples, ela vai ser apenas sigma. Se eu tenho uma ligação dupla, lembrando, a primeira ela vai ser sigma, a segunda ou as demais são do tipo pi. Se eu tenho uma ligação tripla, a primeira é sigma, segunda é pi e a terceira é pi. Então, simples, sigma. Dupla, sigma, pi. Tripla, sigma, pi, pi. Beleza? Vamos agora para a hibridização do carbono. Pessoal, cuidado, quando o carbono só tem ligação simples, nós dizemos que ele é sp3. Ele é tetraédrico. O ângulo de ligação, por ser uma forma geométrica 3D, ele é de 109 graus 28 minutos. Quando ele tem uma ligação dupla e 2 simples, ele é SP2, ele é triangular, sua forma geométrica ela vai ser de um triângulo, por isso que seu ângulo é de 120 graus, porque é uma figura plana. Agora, quando eu tenho um carbono que ele tem 2 ligações duplas ou uma ligação simples e uma tripla, ele é do tipo SP, linear e 180 graus. Também uma figura plana. Vamos tentar entender isso aqui direito. Vamos observar a estrutura do captopril. Galera, o captopril é uma substância orgânica utilizada no tratamento da hipertensão arterial. E em alguns casos também administrado em paciente com insuficiência cardíaca. Observe que aqui nós temos a fórmula da substância que nós chamamos ela de captopril. E esse captopril, pessoal, vamos tentar entender isso aqui para a gente ver como é a sua fórmula geral. Quantos carbonos ele tem? Lembrando que no composto orgânico, muitas vezes ele pode misturar tanto a forma esqueletal, que são essas que contêm traço, como também a fórmula plana. Aqui ele vai ter um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 carbono. Na sua fórmula, ele tem 9 carbono. Como o carbono se liga 4 vezes, quando tiver apenas 3, a outra, que é a quarta ligação, seria então o hidrogênio. Aqui eu tenho, pessoal, aqui eu tenho 1, mais 2 aqui 3, com 1 aqui 4, 4 com 3, 7. Aqui não precisa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, com mais um aqui 15. São 15 hidrogênio. São 3 oxigênio, dá para a gente ver muito bem. Um nitrogênio e um enxofre. Então, essa é a fórmula geral do captopril. Lembrando que nessa estrutura, nós só temos dois tipos de hibridização. Você só vai encontrar carbono com ligação simples, que ele vai ser do tipo sp3, e o carbono, quando ele tem a ligação uma dupla e duas simples, que ele é do tipo sp2. Então, para a estrutura do captopril, só temos carbono sp3 e sp2. Nós não temos carbonos sp. sp é o carbono que tem duas ligações duplas, uma tripla e uma simples. Veja só aqui agora que a gente vai entender o postulado do carbono. E o primeiro diz o seguinte, que as ligações do carbono são equivalentes, geralmente ligações covalentes. Preste bem atenção que aqui eu tenho um cloro-metano, não importa a posição do cloro, todas as ligações são iguais, elas são equivalentes. Vamos agora para o terceiro postulado do carbono, que o carbono ele pode formar ligações entre si, formando cadeias. A grande questão da química orgânica é essa, porque podemos formar cadeias com 2, 3, 4 carbonos, ou cadeias gigantescas, né, que são macromoléculas, que ela pode ter 10 mil, 20 mil, 1 bilhão de átomos de carbonos ligados entre si, ok? E aqui você vai ter, por exemplo, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 cadeias, e essa cadeia aqui maior, com cadeias fechadas e abertas, que é o tetrahidrocarbinol, ou famoso THC. Vamos ver agora como se dá a classificação do carbono na cadeia. Se o carbono estiver ligado a um carbono ou a nenhum carbono, nós dizemos que esse carbono, por sua vez, ele é primário. Se o carbono estiver ligado a dois carbonos, como esse carbono aqui está ligado a dois carbonos, ele é secundário. Se o carbono estiver ligado a três carbonos, nesse caso aí, pessoal, ele é terciário. Observe que esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 1, a 2, a 3 carbonos. E por último, se o carbono estiver ligado a 4 carbonos, por sua vez, ele é quaternário. Preste bem atenção nessa estrutura que eu tenho aqui, aonde o carbono ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, dessa forma, ele é quaternário. Vamos observar esse exemplo que acontece da classificação do carbono na cadeia. Então, nós vamos ter, para essa cadeia, você vai observar. Quem são os carbonos primários? Olha, só está ligado a um carbono, é primário, 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 primário e primário. Quais são os carbonos que são secundários? Aqueles que estão ligados a dois carbonos. Você vai ter secundário, secundário, secundário e também secundário. Qual o carbono que ele é terciário, ligado a 3? 1, 2, 3 terciário. E esse último aqui, pessoal, ele é um carbono quaternário, porque está ligado a 4 carbonos. Obviamente que numa prova de vestibular, ele não vem assim. A grande maioria das cadeias, elas são representadas por cadeias que são esqueletais, onde você vai ter, para esse caso, carbono primário, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Agora vamos ver aqui 5, tem esse aqui em cima. Vamos ver agora quem são secundário. Secundário 1, 2. Quem são os carbonos secundário ainda? 3. Terciário, nós vamos ter 1, 2, 3. Observaram que
Pode ser ligação dupla ou tripla, mas você vai olhar quantos carbonos ele está ligado. Então aqui ele está ligado a um, 2, 3, por isso que ele é terciário.